Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Isaías capítulo 42, versículo 8, diz o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Em primeiro lugar, eu quero aqui dizer que a palavra de Deus é a verdade. Foi o próprio Jesus que assim nos informou. Lá em 17:17, segundo João, o Evangelho de Jesus Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 14, versículo de número 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em João capítulo de número 8, versículo 36, ele vai dizer o seguinte: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 32, ele vai ainda dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João é o evangelista. Ele também falou, ou melhor, registrou em João 1:18. Lá é dito: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Muito bem. Sabemos que Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é Deus que se humanizou, que se fez carne. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando o Isaías vai falar essa frase que eu acabei de ler, ele vai registrar, fazendo referência a Yahvé, ao Eterno, a Jeová, como você queira pronunciar a expressão Senhor. Ele está se referindo ao próprio Jesus. Sim, Jesus que veio nos nossos dias, mas que no Antigo Testamento ele já se manifestava através do anjo do Senhor. Ele já era visto através da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. São atributos com os quais Deus se manifestava no passado e continua se manifestando hoje. O que seria a glória de Deus? A glória de Deus está associada ao próprio Jesus, está associada ao nome de Jesus. E por nome de Jesus, por nome de Deus, pressupõe os atributos, todos os atributos que nós conhecemos através da sua palavra revelada. De maneira que nós, por um lado, somos chamados atenção para poder olhar para a glória de Deus, para os atributos de Deus, para tudo aquilo que Deus representa para nós, para o caráter de Deus em Jesus Cristo. E por outro lado, nós temos que render a Ele, só a Ele, toda a glória, todo louvor, todo elogio, toda ação de graça, porque só Ele é Deus. Só Ele é Criador, os demais seres são criaturas, só Ele é Deus. Nós temos que assumir a condição de servo, que aliás é o maior ofício e o mais honroso que alguém pode exercer, é de servo de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 6, lá é dito que nós fomos chamados para ser servo de Jesus Cristo. Romanos 1, versículo 6, fomos chamados para ser de Jesus Cristo.
Lá em Gálatas 1, versículo 10, lá é dito que se nós formos satisfazer a homem, fazer a vontade de homem, nós não servimos para ser servo de Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, o Pedro diz o seguinte, que se nós, quer dizer, que importa obedecer a Deus e não aos homens. É a tua alma, é a minha alma que está em jogo. Atente para a palavra de Deus, busque na palavra de Deus, porque naquele dia, quem vai falar por você é aquilo que você fez ou deixou de fazer. A Bíblia diz que as nossas obras hão de nos acompanhar. E a obra que Jesus Cristo, Ele espera que realizemos aqui, Ele mesmo vai responder quando alguém pergunta, Senhor, qual é a obra que o Pai espera que realizemos na terra? Jesus vai falar o seguinte, que creais naquele a quem Ele enviou. Creia em Jesus, exalte a Jesus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Senhor Jesus que nós temos que render glórias, honras e majestade. A Bíblia nos fala, para ir encerrando aqui, que uma das razões pelas quais os homens levaram Jesus à cruz e crucificaram o Senhor da glória, foi porque eles eram ignorantes, eram estúpidos, eram insensatos. E a Bíblia nos chama a atenção lá em Efésios capítulo 5, versículo 17, lá é dito, não sejais insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Procure compreender a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor está revelada aqui na Bíblia Sagrada. Não tem outro lugar onde você possa ser informado a respeito da vontade do Senhor, a não ser na Bíblia. A Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, disse Jesus, e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, e vós cuidai de ter nela a vida eterna. E são de mim que elas falam. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.